Pessoal, vamos lá, vamos iniciar. Boa noite, pessoal. Pessoal de casa também, boa noite. Nossa aula de... Boa noite. Escutaram, viu? Nossa aula de hoje, nós vamos iniciar falando sobre dois tipos de cânceres, né? O câncer de colo do útero e o câncer de mama, que são duas doenças bem relacionadas à saúde da mulher. E nós vamos começar a falar um pouco sobre o câncer de colo de útero, né? A questão da prevenção da profilaxia primária e também secundária. Nesse primeiro momento, eu vou falar um pouco para vocês como é que anda esse perfil, né, dentro da nossa realidade brasileira. Tem como objetivo, né, evitar o aparecimento da doença, reduzir os seus riscos e fatores... Espera aí, pessoal. Existem algumas medidas, pessoal, que precisam serem tomadas, né? A gente chama de medidas de manutenção da saúde. Na outra aula, até falei isso para vocês, com relação a algumas medidas que precisam serem tomadas, que são aquelas medidas práticas do nosso dia a dia, e que na maioria das vezes, com o corre-corre, a gente acaba esquecendo. Eu, pelo menos, sou um exemplo disso. A gente não liga para a questão da alimentação, né? A gente é sedentário, e a questão do fumo, a questão do álcool, e aí vai, né? São muitas outras coisas que as medidas precisam serem tomadas para que a gente evite, para que a gente chegue a um câncer, seja ele qual for. Hoje, na aula, nós estamos falando sobre câncer de colo de útero, mas qualquer câncer leva tempo, né? E não só tempo para aparecer, também o aparecimento dele está correlacionado à nossa alimentação, à nossa estado de vida, né? De saúde. Atividade física regular, evitar ou limitar o uso de bebida alcoólica. O autor aí até que foi honesto. Ele falou de limitar. A gente já vive numa sociedade que tem uma complexidade na saúde tão grande que o autor resolveu falar de limitar. Limitar por quê? Porque a gente não consegue controlar as pessoas com relação ao uso do álcool e também do tabagismo, né? Então a gente pelo menos tente diminuir, tente limitar aquilo ali, para ver se a gente consegue ter uma resposta da sociedade. Reduzir a exposição ao tabaco, que a gente já falou, né? A gente já vem batendo nessa tecla já faz alguns dias com relação a qualquer tipo de câncer. Reduzir a chance de contaminação por tipos de HPV de alto risco. Alguém sabe o que é que quer dizer a sigla HPV? Estou gravando. Papiloma vírus humano. O papiloma vírus humano, como já está dizendo, é um vírus, tá certo? Ele é bem conhecido nosso. Existem 200 tipos de HPV. É isso que eu não aguento, não. Porque fica complicado, sabe? Mas seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Pronto. E aí, existem 200 tipos de HPV, mas esses 200 tipos de HPV que existem, tem um que chama a atenção, que é o que causa uma doença muito perigosa, e que na maioria das vezes a gente não liga, a gente não dá atenção, porque ela na verdade, ela não é silenciosa. O que acontece é que o condiloma acuminado, que é uma doença que vai ser falada aqui nos seminários, ela é uma doença, pessoal, que ela é uma doença que faz com que apareça verrugas na região gênito, tá certo? Na região perianal e na região anal. São verrugas muito parecidas com aquelas que nós, às vezes as crianças têm, principalmente nos joelhos e nas mãos. Essas verrugas, que é considerado um condiloma acuminado, não tem cura. Pessoal, tudo que é vírus não tem cura. Tudo que é viral não tem cura. Por isso que a gente gripa todo ano, tá certo? O que a gente toma é uma vacina para que a gente não gripe. Mas não é aquele remédio, aquela vacina, não é aquela medicação que vem para exterminar a doença. Não, não existe isso. Todo vírus ele vai permanecer no seu corpo. Assim como o condiloma acuminado. Sempre que você tiver
o sistema imunológico deficitário, né? O que é que vai acontecer? Ele vai reincidir, ele vai aparecer. Essas verrugas, elas aparecem na vagina, elas podem adentrar o canal e ir até o colo do seu útero e causar câncer. Como também pode ficar na sua região perianal, ou periretal, como queira dizer, que é aquela parte que fica entre a vagina e o ânus. Como também pode adentrar o ânus e causar câncer no colo, né, que seria o colo retal. Então, é um tipo de doença bem contagiosa. Como é que se pega essa doença? Através do ato sexual, através da relação sexual desprotegida. E essa doença só existe dois tipos de tratamento, que é o chamado, que é o tratamento mecânico e químico. Rômulo, mas existe alguma forma de evitá-la? Sim, através da vacinação, e você sabe que já foi feita, tá certo? Mas não tem, assim, uma consequência de cura. A gente sabe que nenhuma vacina ela é 100%. A prova foi agora da corona, né? Que as vacinas, elas não correspondem a 100% da sua eficácia. Promoção de sexo mais seguro, com o uso de condões. Vocês sabem o que é condões, não sabem? Camisinhas. São camisinhas, tá certo? Tanto masculina como feminina. Proteção parcial, né? Já que o HPV, ele pode se instalar em toda a região anogenital. Então, a gente, quando você tem relação sexual, mesmo usando a camisinha, mesmo assim ainda você corre o risco de adquirir a doença. Você vai proteger o pênis, mas testículos não serão protegidos, os seus grandes lábios, pequenos lábios, a região, você sabe que na hora de uma relação sexual, na maioria das vezes não é só pênis, vagina, né? Existem outras práticas sexuais que são feitas na hora do ato e que só diz respeito eticamente ao casal. A gente não precisa relatar isso aqui, tá certo? E mesmo estando com a camisinha, seja ela, às vezes a camisinha feminina protege mais os grandes lábios, porque não sei se você já conhece a camisinha feminina, ela tem uma auréola, né, feita de silicone, bastante resistente, que dá uma proteção maior aos grandes lábios. Mesmo assim, a região periretal da mulher e retal fica exposta, não há uma proteção. Como é necessário o homem e a mulher usar camisinha, o homem usar a masculina e a mulher a feminina? Não há necessidade. Até porque a fricção de ambos os látex vai causar uma quintura, uma irritação muito grande na vagina e também no pênis do homem, certo? O condom feminino protege, além da vagina, parcialmente a vulva, como eu já tinha explicado. Vacina contra o HPV? Sim, temos uma vacina contra o HPV. O objetivo principal da vacina é a proteção do câncer anogenital, através da prevenção de infecção persistente por HPV de alto risco. Atualmente disponível no Brasil a vacina quadrivalente contra os tipos 6, 11, 16 e 18, são os que a gente tem aqui, mas eu já falei para vocês, existem 200 tipos de HPV, de vírus HPV, mas esse é onde a vacina vai bater mais, principalmente o 16 e o 18, que são os causadores, principalmente das verrugas. 70% dos cânceres de colo são causados pelo HPV 16 e 18, logo a vacina não protege 30% dos casos. Lembra que eu falei para vocês? Nenhuma vacina ela é 100%. Né? Como o slide não está sendo compartilhado com a gente, não está dando para ver. Ela está dizendo que não está compartilhando a tela. Eu não entendi. Eu acho que eu entendi foi isso, né? Sim, não está dando para ver. A tela, certo. Eu vou entrar aqui, vou aqui de novo para ver o que está acontecendo. Só um momento. Será que você não está fixado em outra tela? O restante das pessoas não estão vendo a tela ou é só você? Eu também não estou. E agora? Agora tá. Pronto, está dando. Ok, tá bom, vamos lá. Tá ótimo. Vamos continuar.
A vacina deve ser aplicada idealmente antes que se complete o desenvolvimento puberal. Por que isso? Lembra que eu falei para vocês que quando uma criança ela sai da criancice e parte para aquela fase da poluição e também da menarca, que eu falei para vocês, esse período passa por toda uma modificação, toda uma renovação celular. É tão interessante que é nesse período que a maioria dos cânceres ligados da criança, eles são descobertos. Por quê, Romo? Exatamente dessa maturação celular. E aí é nesse período, é nesse momento em que os cientistas descobriram que é melhor que essa vacina seja feita. Exatamente nessa maturação celular que acontece com essas crianças, né? O bom também é que elas não tiveram nenhum tipo de contato sexual, entre aspas. É o que a gente pensa, é o que a gente acha, né? Mas eu já falei para vocês recentemente de que eu tenho uma gestante, não estou perdendo minha ética, porque eu não estou citando o nome, né? Que está grávida, né? Com 11, 12 anos. Então é bem jovem, né? E a gente acha que não está praticando o ato sexual, mas já está praticando o ato sexual e a família nem sabe que está praticando o ato sexual em si, né? Porque a ativação do sistema imune, ela é maior, né? Até o momento a vacina tem efetividade comprovada por até 5 anos, então assim, não há uma proteção infinita, mas a gente espera que nos próximos anos, as vacinas que foram feitas nas nossas moças, nos nossos rapazes, né? Há um tempo atrás, a resposta vai vir quando eles estiverem com 25 anos. Porque nós vamos perceber, nós vamos notar através do perfil epidemiológico direcionado ao câncer de pênis e ao câncer de colo do útero, uma redução nesses casos. E aí a gente vai ter como perceber que essa redução, ela só aconteceu devido à vacinação que foi feita nessas moças, nesses rapazes, 9, 12, 13 anos, 14 anos de idade. Quando eles estiverem com mais 25 anos. Aí sim que a gente vai ter uma totalidade melhor de como estará esse perfil, né? A vacina pode ser tomada mesmo por pessoas que fazem tratamento ou já tiveram infecção pelo HPV, pois ela pode proteger contra todos os tipos de HPV e prevenir a formação de novas verrugas genital e risco de câncer. Sim, pode. Eu já tive HPV, já tive contato sexual. Pessoal, nem todo mundo que tem contato sexual tem HPV, não. É bom deixar claro isso. Se fosse assim, o mundo estava empestado. Mas mesmo você já teve contato com HPV, se você descobriu que tem condiloma, digamos assim, e fez um tratamento, foi lá, buscou o tratamento, e mesmo assim você pode tomar a vacina que vai ter uma efetivação. Não como dos jovens, porque eles tinham uma maturação celular. É diferente, mas vocês vão ter uma proteção sim. Pequena, mas vocês vão ter uma proteção. Se na hora do parto, se for diagnosticado, porque é assim. Você tocou num assunto muito delicado, muito importante. Vocês sabem que o sistema imunológico da mulher, não estou generalizando, a gente tendencia de que seja frágil. Vocês sabem que vocês menstruam todos os meses. E vocês sabem o que acontece com o corpo de vocês. Vocês se sentem fracas, afadigadas, né? O sistema imunológico de vocês declina, é tanto que muitas de vocês, às vezes, apresentam algum distúrbio, algum tipo de problema patológico direcionado ao ciclo menstrual. Então, nesse período, há um declínio do sistema imunológico. E aí, o que é que acontece? A mulher apresenta, na maioria das vezes, logo a doença e o homem não. Porque dá-se a entender que o sistema imunológico do homem, ele é mais forte do que o sistema imunológico da mulher. E aí, acontecem as separações por isso. Porque o homem se sente traído. Porque a mulher apresenta uma doença ginecológica que ele não tem. Mas faça um exame nele para você ver como ele vai ter o mesmo problema que a mulher, né? Vai estar lá o mesmo problema, vai estar ligado o mesmo problema. Por isso que o sistema imunológico da mulher tendencia a aparecer logo as verrugas do que o sistema imunológico do homem, que é mais forte. A gente dá para se entender dessa forma. Ok? Deu para entender? Não, deu não. Diga.
Não fale. É muito importante, pessoal, o feedback de vocês. Se não deu para entender, não, professor, não entendi. Não entendi. Me repita, por favor, e a gente repete novamente. Sim, na hora do parto, se o sistema imunológico tiver, se a mulher estiver com as verrugas, pode acontecer de passar. Mas vocês vão ver na disciplina do recém-nascido, que é a próxima, que quando uma criança nasce, a gente coloca nitrato de prata na vagina e nos olhos, se for menina, se for homem, só nos olhos. O nitrato de prata evita muitos tipos de patologia que a mulher tem na vagina e na hora do parto, para a criança não pegar. Tem que ver qual é o... E assim, a gente sabe que muitas mães não ligam de fazer um pré-natal, de vergonha, né? Mas vocês sabem que todas as UBS oferecem pré-natal, oferecem medicação, oferecem exames, e a maioria das mulheres não procuram um serviço. Mas pode acontecer nessa hipótese, da mulher não fazer um tratamento, um acompanhamento correto do pré-natal, o sistema imunológico dela está deficitário, ela apresenta verrugas e na hora do parto, da passagem, a criança pegar a doença. Pode acontecer. Mas quando a criança nasce, é colocado nitrato de prata exatamente para evitar esse tipo de consequência. Mas em todos os partos, Não em todos os partos, não. Os partos é tanto que quando uma mulher, quando uma gestante, quando ela está gestante e ela descobre algum tipo de doença ligada ao sistema ginecológico dela, a parte da vagina, o médico tendencia a uma cesariana, para não ter contato na hora da passagem. Então, assim, isso pode acontecer mais na hora do parto normal. O parto cesariano não há hipótese nenhuma. Agora, vocês sabem que existe a sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível e que é no sangue, e que a mulher não tratada, a gestante não tratada, transmite para o bebê, seja no parto normal, seja no cesariano. E por isso que no pré-natal a gente solicita no primeiro e no terceiro trimestre o exame VDRL, e ainda faz testes rápidos para descobrir, porque é uma doença bem complicada para a mulher e para a criança. Então, só existe essa hipótese, se for um parto normal. Mas se for um parto cesariano, não. Ok? E você está em anda por fora. Então, isso como se fosse uma rotina, um exame rotineiro, é verdade. Mas assim, as mulheres, pelo menos uma mamografia e um preventivo e uma transvaginal é muito importante, todos os anos você está fazendo. A gente fala isso, mas o Ministério da Saúde preconiza outra coisa. O Ministério da Saúde não preconiza desse jeito que eu estou falando. É bom deixar essa observação, né? O Ministério da Saúde preconiza de que, se você fez 2 preventivos seguidos e deu tudo normal, basta fazer 3 anos depois. Por que isso? Porque para que um problema de câncer no colo do útero se desenvolva, demora muito tempo. Pode demorar de 5 a 10 anos para desenvolver. Então, assim, é muito tempo, a depender da sua exposição, a depender do que você está praticando. Então, demora muito. A vacina não traz, pessoal, nenhum risco de contaminar a pessoa pelo próprio HPV, né? A vacina é indicada para meninos e meninas em esquema de 2 doses, né? Faz uma dose, depois faz a outra dose, com 6 meses de intervalo entre as mesmas. Então, faz uma dose agora, daqui a 6 meses repete a segunda dose. Vocês vão ver isso muito nas unidades de saúde, né? Quando vem a vacina, as meninas fazem as aplicações. Sim, aumentou. Sim, se você for na investigação, agora você vai ver. Agora, aquela questão, é como essa vacina da Covid. De início, não podia tomar fulano nem cicrano. Gente, é uma estratégia que o próprio Ministério da Saúde utiliza porque não tem vacina para todo mundo. Isso é estratégico, isso é logístico.
Mas aí a população acha, fica até dizendo assim, eu posso tomar essa vacina, mas não disseram que não pode, agora já pode. Isso é estratégico, tá certo? Vamos lá. Para os que vivem com HIV, né, que é o vírus da AIDS, a faixa etária é mais de entre 9 a 26 anos e o esquema vacinal é de 3 doses, né, com intervalo de 0, a primeira dose, né, 2 e 6 meses. Mesmo em pessoas vacinadas, é fundamental manter o rastreio, né? O que é um rastreio, pessoal? Alguém sabe me dizer o que é um rastreio? Um acompanhamento, rastrear as pessoas, buscar, fazer buscativa delas, porque simplesmente elas, é como está acontecendo agora com a dose da Covid, né? As pessoas não estão procurando a segunda dose. E aí o próprio serviço tem que buscar as pessoas em casa, tem que ir lá praticamente, não é obrigar, mas precisa dizer eles lá que eles precisam tomar a segunda dose, rastreá-los, buscá-los. Não estou ouvindo. Sim. Quando a gente... Eu não sei qual. Não. Fica como se fosse. Não. Deixa eu explicar a você. Quando você vai fazer seu exame de preventivo, você faz exame de preventivo. Quando você já viu aquela ficha de solicitação? Não tem umas perguntas? Lá embaixo tem o nome rastreamento. Você já viu? E a gente tem que marcar um xizinho, você trabalha na saúde, né? E lá a gente marca um xizinho dizendo que é um rastreamento, é uma busca, é um rastreio. É daquela forma ali. Na baseado, isso. Não. E você pode ter até a liberdade se você quiser fazer, não tem problema nenhum. Vai ser até bom para você. Por exemplo, a gente tem um exame que a gente não faz aí chamado teste de Schiller. Você pode fazer um rastreio com teste de Schiller, mas ninguém, para fazer isso, precisa de uma autorização do próprio município. Eu acho que só Mossoró aqui por perto trabalha com teste de Schiller. E mais lá na frente eu vou falar para vocês o que é. Ok, pessoal? Na medida em que a vacina não protege contra todos os tipos de HPV de alto risco, a prevenção secundária tem como objetivo, né, principal o diagnóstico precoce e o tratamento das lesões precursoras, neoplasia intraepitelial, com base na premissa, né, de que os casos de carcinoma invasivo são precedidos de lesões intraepiteliais que podem ser diagnosticadas e tratadas. Por isso, a importância de realizar o preventivo. A gente sempre pede, quando eu vejo que tem alguma alteração no colo de útero de uma mulher, se eu vejo que tem uma lesão intra, tá certo, está lá, é porque eu não vou ter como explicar aqui a vocês, mas é porque a gente não pode se movimentar, mas eu tenho muita vontade de mostrar os tipos de colo, mas eu vou tentar mostrar aqui os tipos de colo a você, porque a gente fica muito preso ao microfone, mas eu gosto muito da dinâmica de mostrar os tipos de colo, das infecções, da JEC, né, que é essa junção interepitelial, que fica muito próximo do colo do útero da mulher. Eu não sei se vocês já viram algum colo, até o próprio colo de vocês, mas vocês vão ver que existe colos como se fosse um bife, todo macerado. E quando a gente passa a espátula, sangra e vem os pedaços. É bem interessante, tá certo? Por isso, tá certo, que essa neoplasia intraepitelial, a gente precisa ter essa atenção. E tem mais uma coisa, se a gente passa e sangra, quando a gente manda para fazer vai dar a presença de sangue na amostra. Tem que fazer um tratamento, a gente chama o médico, eu chamo o médico, peço para o médico olhar o colo, peço para ele ver como é que está o colo dela e faça um tratamento, pelo menos para que a gente consiga fazer uma coleta de um exame desse. Vem presença de sangue na amostra. É igualzinho quando tem piócitos. O que é piócito, alguém sabe dizer? Diga aí. Não, piócito é uma infecção urinária.
Piócito é infecção urinária, e se você tiver com infecção urinária, na hora da coleta do preventivo, vai acusar que você está com a infecção urinária. Por isso a importância de perguntar as queixas da paciente. Se nos últimos dias ela tem sentido dor pélvica, importante perguntar se a frequência da urina dela, a coloração, o cheiro, tudo isso é importante, porque ela pode dizer clinicamente alguma coisa que nos remete a uma infecção urinária. E a gente solicita um exame o sumário de urina, e entrega ela e pede para que ela retorne com o resultado quando vem presença de piócitos, né? Tem deles que aparece até cruzes. Então, assim, tem que tratar, porque se não tratar, é danado para quando a gente colher um preventivo, vir lá. Piócitos, infecção urinária, não vai dar muita coisa, não tem nem como tratar. Vamos continuar. No Brasil, a principal estratégia usada para o rastreio, né, é a coleta de material para exame citopatológico, conhecido como preventivo Papa Nicolau. Essa é a estratégia que nós utilizamos no Brasil, não existe outra. Para a gente rastrear o câncer de colo do útero em mulheres, o que a gente mais utiliza é o preventivo, é o exame Papa Nicolau. Já expliquei a vocês, rastreio é essa busca, é procurar onde estão essas mulheres, trazer até a gente e acompanhá-las. Porque se a gente não acompanhá-las, elas se soltam e, assim, tem muita responsabilidade pelo seu próprio corpo. Então, a gente dá um jeitinho de rastrear, de buscar. Eu vou deixar para falar isso na aula de mama. Tem uma situação bem interessante que eu estou passando agora. Para o sucesso do programa de rastreio, são necessárias algumas condições. Mobilização das mulheres para a busca pelo exame. Tem mulheres que nos procuram. Tem mulheres que vão na unidade, mas tem mulheres que a gente tem que ir lá onde elas estão. Por exemplo, existe o chamado Outubro Rosa. Não sou muito de Outubro Rosa, de Agosto Lilás, não gosto desses programas. Não quero desses programas não, dessas ações. Por que você não gosta, Romulo? Porque saúde, ela é diária. Nós não precisamos de um mês de mobilização. Você tem que entender que você é responsável pelo seu corpo. E que tudo que está acontecendo é culpa sua, porque quem manda no seu corpo é você. Parece estar me comportando como um retrô, tá certo? Mas isso me dá uma conotação de ações campanhistas. Uma coisa que foi abolida há muito tempo atrás, onde você tem que fazer um movimento muito grande para o povo vir. A gente teve um tempo, que não é o seu, que a gente tinha que, para a gente chamar um paciente para entrar na unidade, a gente tem que sortear cesta básica, porque senão ele não vinha para dentro da unidade. A gente tem que preparar um café da manhã, porque senão ele não vem para a unidade fazer o exame. Então, essa estratégia é uma estratégia falha. As pessoas só vêm porque você oferta alguma coisa em troca. Muitas delas vêm à procura do exame, mas muitas vocês precisam criar uma estratégia, né, para poder vir. E tem mais, as duas rastreios que a gente faz, essa busca que a gente faz delas, tem muitas delas que sabem do problema sério que já está no corpo, mesmo assim não vem. A gente tem que ir lá na casa, né, e a gente chega lá, às vezes fica até fazendo assim. E para o marido não saber, eu vou lá, depois eu vou lá. Depois eu vou lá. Tem marido que não aceita muito bem Sim. A gente escuta. É uma coisa impressionante. E só que eu fiz em dois anos, né? Porque nunca vai depois de isso não existe não, é muito tempo sem fazer um preventivo. Às vezes quando vem descobrir já é tarde demais. A gente fala muito de câncer de colo de útero, mas tem 3 homens em Açu que têm câncer de pênis. Eu conheço todos os 3, são da minha época que eu trabalhava aqui em Açu, no Joana Florencio. Tem 3 homens, inclusive na minha época que eu trabalhei lá, faz um tempo, tinha um de 34 anos que teve que amputar o pênis, ocasionado pelo HPV, pelo condiloma acuminado. E teve que amputá-lo, não sei, nunca mais avistei essa pessoa.
Não, na verdade, para poder fazer um tipo de cirurgia dessa, é preciso trazer todo um preparo psicológico. É diferente da gente retirar um útero de uma mulher, do que você retirar um pênis de um homem. Então, para isso, é preciso ter um preparo psicológico, toda uma atenção, passar por sexólogos, né, todo um acompanhamento para poder fazer o ato em si, perdão, a fazer a operação em si, porque senão não deixa não. Prefere ficar do jeito que está. Eu lembro que o dele, que quem diagnosticou foi um médico de Natal, que trabalhava conosco, chamado Dr. Vital. E o dele tinha muitas verrugas ao ponto que estava esbrugalhada a cabeça do pênis dele, a glande. Bem feia mesmo. E ele escondia isso da própria mulher, que eu não sei como é que esconde um negócio daqui. Eu não sei como é aquilo, eu não sei. Eu tento entender o que é. Pois é. De tudo eu já passei um pouco, ao ponto de um senhor chegar dentro da unidade de saúde com um problema no pênis, com uma liga amarrada e um saco de dindim. E o pênis preto, preto, preto. Não sei como ele não teve perdeu aquele pênis dele. Eu perguntei ele por que daquilo. Ele disse porque ele estava com um germe e estava com medo de passar o germe de todo dormindo para a mulher. Depois ele pegou uma liga de dinheiro, botou um saco de dindim e amarrou. Eu acho que sim, que estava roxo. Estava roxo. Eu disse, faz quantos dias que o senhor está assim? Não, eu botei ontem de noite, para ela com medo de passar essa doença para ela. Então, de tudo a gente visualiza, de tudo a gente já passei, muitas coisas interessantes, né? Fez com medo. E ele disse que não sabe de quem pegou isso, porque ele disse que não saiu, bom, é o que ele diz, não saiu com ninguém, né? Mas vamos lá. Profissionais treinados para a coleta do material. Pessoal, é preciso ter pessoas treinadas. Para eu poder realizar preventivos, eu me formei em 2010 como enfermeiro. Então, faz 11 anos que eu sou enfermeiro. Mas eu passei na Fundação Nacional de Saúde aqui 3 anos só dentro da sala de preventivo. Eu tenho 3 especializações ligadas à saúde da mulher. E todos os meus trabalhos estão direcionados à coleta de preventiva, ao câncer de colo de útero, a de mama, porque eu acho um assunto bastante peculiar e fácil também de entendimento. E aí, pessoal, esses profissionais não treinados, eu tenho visualizado, eu tenho visto colegas, lógico, não preciso citar nomes aqui, mas eu vejo as coletas um pouco desastrosas, né? Não estou falando mal dos meus colegas, pode ser alguma, mas eu vejo a escrita, eu vejo... Se você está vendo um colo do útero, você precisa descrevê-lo na sua anamnese. Eu descrevo todos os meus colos que eu vejo. Se o colo está lacrado, se o colo está hiperemiado, se o colo está lacerado, o que mais? Se tem um colo hipertrófico, que é um colo crescido de tamanho, tudo isso eu preciso descrever como é que está aquele. Se o colo não está lá, se ele foi retirado cirurgicamente devido a uma esterectomia, então a gente precisa treinar esse profissional, mas a gente precisa treinar ele também na hora da coleta, porque não adianta você, por exemplo, uma mulher chegar com um corrimento muito grande e simplesmente você não fazer a limpeza do colo. Geralmente eu gosto de pegar uma escovinha, passar, criar um cotonete, eu já deixo prontinho uns cotonetes feitos com a própria escovinha, com gaze, e limpo o colo dela. Porque não adianta você, a mulher, você colocar o espéculo e ver o colo lá e ter um monte de corrimento e você simplesmente pegar a espátula e girar 360 e tirar e passar na lama. Ali só vai secreção. O mais importante de um colo do útero não é a secreção, é a raspagem celular. É você retirar as células que ali estão. E quando você passa a espátula de Ares, não sei se vocês conhecem a espátula, mas vocês também vão conhecer aqui com a professora Dandara, que vai dar a parte de vivência prática aqui na sala com vocês. Ela tem uma parte boleada maior e uma boleada menor. E aquela maior ela tem que ficar na entrada do colo e girar 360. Porque o que eu quero dali é a raspagem celular e não aquela secreção que ali está. E às vezes acontece com os nossos colegas isso. Eles não têm o discernimento de limpar o colo com aquela secreção para depois realizar a coleta. E aí acaba mandando para o laboratório e vem tudo excesso de secreção, excesso de leucorrés e vem muita coisa. Não satisfatório, vem muito não satisfatório. Graças a Deus, desde que eu passei por esse treinamento de 3 anos na FUNASA, nenhum preventivo meu voltou. Até hoje. Na época,
Tem um programa aqui chamado Benfam, eu recebi até um certificado da Benfam. Eles treinam muito bem. Acabou aquilo ali, né? De um tempo para cá. Mas nós tínhamos um hospital, esse pessoal da FUNASA deixou um legado muito grande dentro de Açu. E feliz como eu de ter conseguido ter eles como os meus professores, porque eles me ensinam muito bem. Transporte adequado do material até o laboratório. Então, assim, o álcool, vocês vão ver lá na frente que o álcool é a 96%, é um álcool absoluto. Não é só o transporte para o carro para levar. Eu não estou falando do carro para levar. Eu estou falando quem vai levar, como é que está armazenado. Então, tudo isso a gente precisa ter esse cuidado, né? Por quê? Porque até na hora de colocar a lâmina, você tem que ver se ela está imersa totalmente ao álcool. Porque se ela não estiver imersa, tiver aquela partezinha que fica fora, aquela partezinha da secreção que foi colhida, vai o quê? Ressecar. Não vai ter nenhuma validade na hora lá de fazer um exame patológico, citopatológico. Profissionais treinados para realizar a coloração e a leitura de lâmina, isso aqui não é conosco. Isso aqui é mais para quem já chega lá no laboratório em Natal, já é para quem trabalha, quem é o bioquímico farmacêutico, isso aí não é conosco. Profissionais treinados para analisar os resultados do exame. Sim, o enfermeiro pode analisar esses exames? Pode. Eu tenho um conhecimento, eu tenho segurança, eu posso fazer isso. É tanto que os resultados de exames que vêm, que eu faço a coleta, eu vou lá e se tiver alguma alteração, é bom deixar claro uma coisa para vocês. Eu fico agoniadozinho, porque eu não consigo andar. Uma coisa clara para vocês, na maioria dos exames vem inflamação. Eu estou mentindo? Inflamação. E os médicos não tratam a inflamação. Eles acham, eu não sei porquê, em que eles se baseiam, porque, na verdade, alguns tratam e outros não tratam. Eu não sei que conduta louca é essa. Mas eu conheço médicos que tratam a inflamação e tem médicos que não tratam a inflamação, que diz que é do trato. Eu não acho que seja normal. Eu acho que se vê a palavra inflamação, vamos tratar, passa uma pomada, veja o que é que o resultado deu, vamos tratar aquilo ali, né? O enfermeiro pode fazer pode tratar, a gente precisa de uma autorização do município, eu acho que até uma lei em Câmara para poder, na Câmara Municipal, para poder autorizar essas prescrições, se eu não estiver equivocado nem enganado. Mas existem municípios que liberam para que o enfermeiro trate, tá certo, o paciente. Como se você já tratou, já tratei, não vou mentir. Eu me vi tão desesperado de ver aquela situação, de você colocar um espéculo numa paciente, e quando você abrir, escorrer, ao ponto de pingar, de melar. Eu vou deixar a paciente sair dali sem um tratamento? Eu não posso me permitir a isso. Eu tenho que tratá-la. Quer dizer, ela vai esperar 22 dias para chegar seu resultado? Como será esses 22 dias? E tem essa demora todinha, porque o da gente lá é 22 dias. Nunca chegou o seu? Até, assim, as unidades de saúde, eles têm um controle. Eu tenho um livro meu lá, eu tenho um controle. Então, todos que chegam e eu passo por livro o resultado, eu dou um ok. Os que não vêm, eu cobro da Secretaria de Saúde. Ó, eu quero o preventivo de fulano. Mas se eu disser para você que nós temos 6 preventivos lá, eu comecei a trabalhar nas Pedrinhas em 2019. Estão lá desde 2019. Como não foi por falta? Não, eu mando avisar. Eu boto no grupo, que na época não existia, mas eu mandava na casa da pessoa, pedia para que a gente, você já avisou, eu já avisei. Você já avisou, eu já avisei. Por incrível que pareça, hoje de manhã eu colhi preventivo. E aí a pessoa não veio fazer o preventivo. Quando eu terminei de realizar o preventivo dela, eu peguei o resultado dela, está aqui seu resultado de 2 anos atrás, que você não veio buscar danada. Mas está aqui ele. É seu, está nas suas mãos. Mas a própria paciente tem um desleixo de não querer vir pegar. Mas a gente não manda um agente avisar? Na reunião que eu faço, você é agente, né? Quando eu faço a reunião com os meus agentes e tiver demandas, eu entrego a eles. Isso é hora de entrar na sala de aula. Vou colocar a falta, viu? Vai responder não, brincadeira, viu? Cheirinho.
Então, assim, pessoal, essa busca ela é muito importante. Eu sei que a paciente se cansou de pegar, mas isso é muito relativo. Enquanto ela se cansa de pegar, a gente se cansa de ter eles lá e elas não vão pegar. A gente morre de avisar e elas não vão pegar. O técnico, ele auxilia. É muito importante que na hora em uma sala de coleta de preventiva a gente tenha um técnico, principalmente do sexo. Eu, como sou homem, e é importante ter uma mulher dentro da sala. É muito importante. Pronto. Mas eu colho sozinho. Eu nunca tive problema com minhas pacientes. Até porque... Não, mas é importante sair dele. É super importante. Porque eu tenho minhas armas, né? Porque eu acredito que ela não vai lá fora dizer que foi assediada sexualmente, porque não vai rolar, né? Não vai rolar, com certeza. Então, assim, eu acredito que essa confiança que eu passo para elas, e elas têm essa disponibilidade, né? Elas conversam muito comigo. Elas fazem relatos importantíssimos. Eu acho muito legal aquilo ali. Tem hora que eu passar quase 20 minutos com uma na sala conversando. Eu acho muito legal aquilo ali. Porque eu aprendo também. Eu só não estou lá ensinando, eu aprendo com elas também, as vivências delas. Eu gosto principalmente quando são senhoras que vêm, porque aí elas conversam muito. Elas dizem, quando está muito cheio, eu corto logo. Porque o pessoal fica aí e fala assim, está matando. A gente escuta, estão matando essa mulher aí dentro. Que de doença é essa que essa mulher não sai? Então, quando está muito cheio, eu apresso um pouquinho o barco. Né? Não é que eu não dou um escanteio nela, mas aí eu digo, olha, tem umas pessoas aí fora esperando, mesmo assim, tem as suas preocupações, é bom que a gente agilize o atendimento. Ok, pessoal? Vamos lá. Continuando. Controle de qualidade para os laboratórios. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos alguns laboratórios com controle de qualidade, né? É tanto que esse controle de qualidade tem as suas entidades específicas, né, para fazer isso. Os laboratórios particulares aqui de Açu têm aquelas entidades que fazem então, aqueles quadros, que não sei se vocês já viram, ouro, prata, bronze, né, que é como se fosse um ISO, né, é um selo de qualidade daquilo ali, né, daquele laboratório. Dentro desses laboratórios tem que ter controle de qualidade. O que vai definir a qualidade do laboratório é exatamente esse controle que vai ter dentro dele. E quem faz isso? Existem profissionais específicos que vão naquele laboratório. Aqui em Açu, não sei, mas o da gente lá de Ipanguaçu vai para Natal. É mandado para Natal. Eu não sei, eu não conheço o laboratório de lá, de Natal. Nem muito menos de Mossoró. Busca ativa dos casos positivos, né? Estima-se que 40% das mulheres que realizam o exame não retornam para buscar o resultado. A gente já discutiu isso aqui amplamente agora há pouco tempo, né? Por isso que tem que fazer esse rastreio, essa busca. Como é que a gente faz essa busca, Rômulo? Na reunião que eu tenho com os agentes de saúde, eu faço um levantamento de todos os programas, por exemplo, C e D. Se aquele paciente não veio para o C e D, então eu coloco lá, aquela criança não veio, eu coloco o nome da criança. Eu marquei um planejamento familiar. Eu não tenho muito controle sobre o hiperdia. Porque depois que inventaram as tal das receitas, acabou o hiperdia no mundo. E pronto. Desgraçou isso, porque não vai mais não. Gente, eu imploro. Eu peço a eles, pelo amor de Deus, venham aqui para eu medir a sua cintura, para eu ver sua glicemia, para eu verificar se eles não vão, não. Tem senhores que chegam lá e eu vou puxar. Ei, quer saber disso não? Me dê minha receita para eu ir embora. Eu vou isso aí. Você vai me dar de comer? Me dê. E vai embora. É desse jeito. E a gente tem que respeitar. Ninguém vai segurar aí dentro do consultório. Então a gente tem que respeitá-lo. Então é o único programa que a gente não consegue ter um controle, é o hiperdia. Mas todos esses, né, o planejamento familiar, o preventivo, o pré-natal, a puericultura, que é o CID, a gente consegue ter um controle. Com relação ao preventivo, a gente faz sim. Se a paciente marcou e não veio, eu coloco o nome dela na minha lista e no dia eu pergunto, pessoal, Maria das Graças da Silva é paciente de que área? Da minha área. Ela marcou um preventivo aqui ontem comigo e não apareceu. Eu quero saber o que aconteceu, procure na casa dela saber. A gente tem um retorno, um feedback, mas às vezes a gente não tem feedback. Até mesmo pela parte do agente de saúde, e não dá esse feedback. E às vezes as coisas vão caindo numa rotineira.
numa rotina, né? E aí a gente vai começando a se distanciar das obrigações que deveria ser nossa. E a gente cansa. Um dia a gente cansa. Serviço de referência para tratamento dos casos de maior complexidade. Então a gente tem uma rede de atenção, né? Ah, mas a gente está com um caso mais complexo. A gente pode mandar para onde? A gente encaminha para onde? O método PSF pode encaminhar para algum canto? Sim, pode. A gente tem uma rede de atenção que referencia aquela paciente para aquele local. Caso ela precise fazer, sei lá, uma esterectomia total, não, já é câncer, já está, tem metástase já, então vamos encaminhar para ali, ou então para Mossoró. Então a gente tem que ter as nossas referências, a gente tem que saber para onde referenciar. Cobertura do programa deve ser acima dos 80, né? Para a qual estima-se uma redução da mortalidade de 50%. Ah, meu Deus, isso é um sonho. Eu queria. O Papa Nicolau, tá certo? Quem pode fazer esse exame? Mulheres sexualmente ativas, né? Atual ou passada. Por que atual ou passada, Rom? Porque você sabe que tem senhoras que realmente... não vou nem colocar a culpa nelas. A gente conhece mulheres novas que não têm mais relação sexual. Eu conheço uma senhora de 56 anos, é nova, e ela disse que não sente mais prazer em ter relação sexual com o marido dela. Quantos anos tem um filho dela? Faz tempo. O colo dela tá lacrado já. Não tem mais nem ter que usar a pomadinha, que é para resolver a situação. Já é moça de novo. Vai ter que pegar um rapazinho agora. Uhum. Minha mãe também não. Você acredita que minha mãe tem 90 anos e quem colhe o preventivo da minha mãe sou eu? Quem faz a aplicação vaginal na minha mãe sou eu. Minha mãe não deixa minhas irmãs fazer, mas deixa eu fazer. Ela diz assim, eu quero que você faça a minha aplicação. Ela teve um problema vaginal agora, levei ela à médica, a doutora Isabela passou uns cremes, né? Os aplicadores e tudo. Eu comprei tudo, aí eu disse, mamãe, eu vou falar com minha irmã fulano assim, para vir fazer. Não. Quem vem toda noite botar de 10 horas é você. Tá certo. Eu fiquei assim um pouco assustado, né? Você faz meu preventivo, meu filho, não pode fazer uma aplicação dessa? Venha, pode vir. Passei 7 noites. Toda noite lá, confiança. Minha mãe confia muito em mim. Muito mesmo. E ela toda noite, quem coloca, quando eu não estou aqui, que eu vou para a casa dela e fico lá conversando um bom tempo, quem coloca todas as noites o absorvente e uma fralda nela que ela faz xixi, né? Sou eu, toda noite eu coloco. Quando eu não estou por aqui, eu estou lá ajudando ela a colocar. Vamos voltar. Qual o grupo prioritário para realizar o exame de acordo com o Ministério da Saúde? Não é nada meu inventado, é o Ministério da Saúde que diz. Mulheres de 25 a 64 anos de idade com atividade sexual atual ou passada. A incidência desse tipo de câncer no Brasil é evidenciada a partir dos 20 a 29 anos. Então, assim, essas mulheres entre 20 e 29 anos têm uma evidência maior do aparecimento dessa doença, né? Estando o maior risco na faixa etária de 40 a 49. Embora a incidência seja maior lá, mas o risco maior está nessas mulheres entre 45 e 49 anos. Vou fazer um relato aqui de duas coisas importantes. Mulheres menopausadas, elas precisam usar, ou esterectomizadas, elas precisam usar um creme chamado estrógeno conjugado creme vaginal. Elas têm que usar 7 dias, para 7 dias, e no 8º dia vem fazer. Não é como se explica por aí. Usa 7 dias e vem fazer. Porque você vai encontrar só pomada ali dentro. Vai encontrar outra coisa, não. Então, mulheres menopausadas e esterectomizadas, mulheres atual ou mulheres passadas, vamos trabalhar nas mulheres passadas. Elas precisam usar isso, sim. Por que, Romulo? Porque vai estimular o organismo, principalmente a questão hormonal dela, porque é um hormônio. Essas mulheres idosas, teve uma senhora hoje que disse, meu filho, eu fiquei muito preocupado. Mas eu tinha dito a ela, quando elas vêm pegar a pomada, eu explico o creme. Aí eu explico, ó, a senhora vai sentir dor nos seios, como se fosse menstruar. A senhora vai sentir dor no pé da barriga, como se fosse menstruar. E ela disse que já estava em tempo de enlouquecer, achando que estava com a doença ruim já. Mas eu expliquei a ela no dia que ela veio. Eu disse a senhora vai sentir mamilos doloridos e vai sentir dor no pé da barriga, dores pélvicas.
que é normal que quem usa o estrógeno creme vaginal. Que hora é, gente? Mas começa 8h30? Oi. eu sei que eu não porque Não ouvi. tem mulher que quando essa mas a gente sente isso, né? Principalmente esse projeto. Aí, porque se entender isso, aí chegou para você já para Sim, chegou. Tem delas que já chegaram a mim, que só usaram 2 dias, 3 dias e pararam. Por quê? Porque achou que aquele estava prejudicando a ela. Mas quando elas vêm pegar, eu explico que elas vão sentir tudo isso. Mas essa senhora de hoje, ela disse que os mamilos dela doíam muito. Doíam muito, que ela pensava que ia ficar louca. Mas eu disse, mas eu expliquei à senhora. Eu disse à senhora, eu não lembro, meu filho. Mas eu expliquei. Qual a periodicidade, né, do exame? Uma vez por ano, né, após 2 exames anuais consecutivos negativos. Lembra que eu falei para vocês? Às vezes a mulher vai todo ano fazer um preventivo. Não há necessidade de fazer preventivo todo ano. Se os preventivos dela deram tudo normais, não precisa ela todo ano estar fazendo. Mas não é assim que a gente faz no serviço. A gente quer que venha quantidade, não qualidade. Que é para a gente dizer, ah, Maria, olha aí a arruma de preventivo que eu fiz esse mês, olha a arruma de preventivo que eu fiz esse ano. E não precisa disso. É o próprio Ministério da Saúde que fala. E repetir a cada 3 anos. Então não precisa estar vindo. Se deu tudo normal, de 3 em 3 anos, fez 2 consecutivos, está normal. Os estudos têm demonstrado que na ausência de tratamento, a evolução de HPV e a lesão de baixo grau até o carcinoma in situ, né, é de 58 meses. É muito tempo. É muito tempo. Então, do problema que você está, que é razoável, até se transformar num câncer, que esse carcinoma in situ é um câncer, é muito tempo, é 58 meses. E não dá para você se tratar. E não dá para você se cuidar. É muito tempo. Teve uma senhora recentemente que fez um preventivo comigo, eu descobri um pólipo. Um pólipo nela, porque ela disse que toda vez que transava com o esposo, sangrava. Porque é um pólipo, é um pedacinho de carne que sai de dentro do colo do útero. Ele é bem sensível, então toda vez que o pênis toca no colo, machuca e sangra. E toda vida que terminava de ter relação, quando o marido tirava o pênis, ela disse que todo melado de sangue. E ela pensou que estava menstruando e não era. Ela está com um pólipo e o pólipo tem que ser retirado. Porque o pólipo é um abrasivo para se transformar num câncer. Então, tudo que é pólipo tem que ser retirado, cirurgicamente. Né? E esse pólipo, Sim, qualquer parte. Intestino tem que ser retirado. tem que ser Tem que ser de quê? Sim, então ele vai ser cauterizado. Ele vai lá com a pinça, numa câmera, é no reto dele, no intestino. Ele vai lá e ele pinça, ela queima e puxa. Aí já fica cauterizado, não sangra. Né? Eu não sei se no mesmo dia vem embora para casa. Acho que é bem rapidinho. adormecido. Isso é verdade? Eu acho que não. Eu acho que ele pode ficar adormecido nos primeiros dias do parto, no período puerperal, porque ele foi muito machucado. Mas eu acredito que não. Porque tudo que está dentro da gente é vivo, gente. Você sente. É tanto que quando a gente toca no colo, a pessoa sente. Quando a gente toca no colo da mulher, a mulher sente. Tem delas que sente, elas chegam, e eu peço licença. Por exemplo, na hora que eu vou tocar na vagina de uma mulher, eu preciso pedir licença a ela. Primeiro que aquilo ali não é meu. Então, aquilo ali, você imagine você ter que lidar com a intimidade das pessoas. É muito duro aquilo ali. Eu vejo, meu Deus do céu, eu fico olhando, nossa senhora, eu estou dentro de uma sala dessa sozinho, com uma senhora de 60 anos, e ela vai ter que tirar a roupa e eu colher um preventivo. É um respeito muito grande. Eu faço peniscopia. Não faço todo ano, mas de 2 em 2 anos eu faço uma peniscopia, que é um preventivo masculino, de um homem, né? Chama-se peniscopia. Quem faz lá em Mossoró é Newton Firmino. É um ginecologista, mas ele cuida da parte do homem também. Ele atende ali naquela clínica de frente à 8ª Rosada.
Aquele prédio amarelo enorme. Na esquina. A coleta é horrível. Não, é assim, a gente chega lá, recebe uma batinha que tem um buraco aqui na frente. Aí você deita, por incrível que pareça, na época, faz um tempinho que eu não fiz mais, mas quem estava trabalhando com ele é uma colega minha, lá de Mossoró, que foi daqui de Açu, que já atendeu aqui em Açu e foi morar em Mossoró, e ela é de Mossoró e atendeu aqui em Açu um tempo. E ele gostou muito do trabalho dela, levou ela para trabalhar com ele lá, ele até hoje está trabalhando com ela. Foi uma luta para tirar minha roupa na frente dela. Eu digo, minha, não quero que eu ficar nu para você, não. Eu não acredito nada. Homem, a ver, desde besteira. E eu tive que tirar minha roupa. A gente deita, é colocado um produto sobre o pênis, ele vem com um aparelho, né, e ele visualiza e vê se tem alguma alteração, alguma mancha. Né? E se tiver, ele tem um papelzinho do lado com o formato do pênis, ele vai marcando onde tem mancha, as manchinhas. E depois ele tem que tratar aquelas manchinhas. Graças a Deus, o meu nunca deu problema não, nunca tive nada não. Graças a Deus. Mas pode fazer o homem, peniscopia. Muito bom. É como se fosse um preventivo do homem. É muito interessante que, na verdade, deveria ter no serviço público à disposição de todos, né? Para ver se... Imagine o homem não vai não. Vai nada, o homem não vai de jeito nenhum. Pois é. Não, mas, pois é. O de próstata é mais violento. Não é mais violento, né? Eu peço até perdão. É porque trata de uma intimidade muito forte do homem. É muito difícil, é muito complicado. Aí, outra Geralmente essas dores, elas são empontadas. Horrível. É desse jeito. O pior é a dieta antes. O dia antes é horrível. É. E sim. Ele ficou de lado. É desse jeito. O meu companheiro já fez também esse exame, porque ele tem síndrome do intestino irritável. Não sei se já ouviram falar dessa doença. Ela é uma doença que você canaliza ela para algum lugar e ele canalizou para o intestino dele. E ele tem, quando ele fica muito nervoso, quando ele tem um estresse muito grande, ele sente doer e tem episódios de diarreia. E aí eu fui assistir a dele, só que a dele foi pior, porque a maca dele foi colocada em V e ele ficou com o bumbum para cima e o médico foi só enfiando, e ele com oxigênio, ele começou a passar mal e ele introduzindo, mas graças a Deus só deu isso, essa síndrome, né? Não foi nada demais. Mas eu disse a ele, na época, se existisse celular, que se a gente tivesse condição, eu tinha filmado para você ver o que foi que o médico enfiou dentro de você. Aí, eu não sei onde foi que eu não sei como foi que cabe, onde coube tanta mangueira. Peniscopia. Peniscopia. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Esse exame que você está falando aí, se na família já tem caso e seu pai tem, é importante que vocês também o acompanhem. É a mesma medicação que é feita em endoscopia. A mesma medicação. É horrível. É interessante que meu pai, quando foi fazer o exame de próstata, também ele chorou muito. Porque eu insisti muito para levar ele não queria ir. Na época ele tinha 85 anos. Eu insisti muito. Só que eu expliquei ele como era que era feito o exame.
Só que quando chegou lá, meu filho, meu pai deu uma diarreia depois desse exame. Foi até lá no Pan do Bom Jardim, lá em Mossoró. E aí tem uns pés de planta na frente, a gente andou como daqui a ali, ele se vazou todo. Foi preciso comprar uma roupa na Riachuelo e trazer para ele se vestir. Ele levou ele para o banheiro lá e tomar banho. Agora, assim, o médico que fez o exame nele foi muito rude, ignorante, sabe? Tratou a gente super mal. Super mal. O nome dele, acho que era Jesulei, o nome desse médico. Se não estiver enganado. Sim, tratou a gente muito mal. Acho que o nome era esse. Não estou bem lembrado, não. Vamos lá, pessoal. Os estudos têm demonstrado, né, que na ausência de tratamento, a evolução de HPV e lesão de baixo grau, né, até o carcinoma insult, até 58 meses, e para lesão de alto grau, de 38 a 12 meses, máximo 10 anos. Então é muito tempo, dá tempo de você se cuidar. Papa Nicolau, situações especiais, pessoal. Em gestantes, a coleta deve ser realizada de preferência até o 4º mês, tá certo? Com espátula de Ares e não fazer coleta endocervical, porque existe a endocévise e a ectocévise. Então, a endocévise está dizendo endo, então é dentro do colo, endo, dentro do colo. E ectocévise é a parte de fora. A parte de fora, que é a ectocévise, você toca ela, você gira ela com a espátula de Ares, tá certo? E a parte de dentro, tá certo? Que é a endocévise, você vai com a escovinha, introduz dentro do colo e gira 360 graus e tira. Na gestante a gente não pode usar a escovinha, a gente só utiliza a espátula. Porque se nós introduzirmos a escovinha, é aborto na certa. Então, sempre que tem gestante para fazer preventivo, o que é que eu faço? Eu já boto primeiro, elas primeiro, e já tiro as escovinhas, já boto escondido em algum canto. Já para eu não correr esse risco de, inadvertidamente, por impulsão do trabalho, eu introduzir uma escovinha ali e a mulher abortar, porque aborta mesmo. Tá certo? Então, a gente tem esse cuidado. Então, o gestante pode, sim, fazer o preventivo, sem nenhum problema. Tá certo? Oi? Ela está gestante, é? Pode fazer. Está com quantos meses? 5. Ainda dá tempo. Mas geralmente pede, né? O enfermeiro vai pedindo, vai colhendo, vai fazendo. Mulheres virgens, o exame não deve ser realizado em mulheres virgens, tá certo? Em caso de vulvovaginite, dá preferência a outros métodos de diagnóstico, como bacterioscopia. Fluxo vaginal. Alguém já ouviu falar de fluxo vaginal? Pronto. Em virgem, por exemplo, quando eu trabalhava aqui na FUNAS, aqui no Hospital da FUNAS, o que é que nós fazíamos? Quando a mãe vinha com uma criança, que é bem complicado, você imagina uma mocinha, toda aquela formação do corpo começando para ficar nua na frente de um homem. Gente, é muito complicado. Isso requer um equilíbrio emocional muito grande. E aí a mãe entra com a criança, ela não senta, a mãe tem que ficar do lado da criança, inclusive vendo o que eu estou fazendo na vagina da criança. Oi? Não é legal, não. É horrível. É horrível. E eu pego a mãe, coloco ela aqui perto de mim, ó, fica aqui para você ver como é que eu estou tocando na vagina da sua filha. Eu não tenho mãe que chega e senta. Eu digo, não, venha para cá, fica aqui pertinho de mim, para você ver o que eu estou fazendo. Então a gente faz uma raspagem, a gente abre um pouquinho os grandes lábios, e a gente faz uma raspagem, que às vezes tem um cerumezinho, né? Tem um sebozinho ali, a gente, né, faz aquela raspagem e passa na lâmina fresco, e naquela mesma hora a gente já manda para o laboratório. E a gente chama de coleta fresco. E no outro dia o resultado já está pronto, já pode passar lá para pegar. Tá certo? Então, virgem, a gente não faz preventivo. Eu lembro muito bem, quando eu cheguei para trabalhar nessa comunidade, a mãe de uma moça veio falar comigo. E que queria fazer um preventivo na moça. Aí eu disse, não, moça não faz preventivo. Quantos anos tem sua moça? 14. Então, sua moça, você não está dizendo que é uma moça? Ela é uma moça. Ela já foi logo, ela é uma moça. Ela foi logo assim, como se eu estivesse duvidando. Então, assim, eu não colho, a gente vai colher um fluxo. Aí ela disse assim, mas a enfermeira anterior fez a coleta e usou esse instrumento que você está dizendo aí.
Eu disse, então se ela utilizou esse instrumento, senhora, a senhora vai ter que vir conversar com ela, não é comigo. Pessoal, se a enfermeira, a gente sabe quando é e quando não é, gente. Não adianta esconder. Tá certo? Até porque se a enfermeira tivesse introduzido o espéculo, ela tinha sangrado, tinha rompido o ímã dela. Ela tinha sangrado ali. E não houve... Eu disse, na hora que ela introduziu, sangrou? Não. Ela sentiu doer. Exato. Ela se queixou de dor? Não. Na hora ela gemeu? Não. Aí, eu não posso dizer ela, então ela não é moça, amor. A senhora que está na ilusão de que ela é uma moça. Pois é. Mas a mãe, ela é moça sim. E não, eu não estou dizendo, eu estou dizendo que se ela introduziu aí, tem um negócio errado aí. Né? Não sei o que é, mas... Mas, no via das dúvidas, não traga ela porque eu não colho, porque eu estou muito novo para casar. Isso até ela romper um IMI desse para ter que casar, né? Eu não vou querer casar agora, eu estou muito novo dizendo a ela. Mulheres submetidas à esterectomia, se total coletar do fundo de saco vaginal. Já expliquei a vocês que mulheres esterectomizadas têm que usar o creme vaginal, né? O estrógeno conjugado creme vaginal usa 7 dias, para 7 dias, no 8º dia vem fazer. Se subtotal, seguir a rotina normal. O que é a rotina normal? Fazer como a gente colhe os dos outros exames, normalmente. Tá certo? Uma coisa, né? Mulheres esterectomizadas e mulheres menopausadas. Eu falei que a mulher menopausada também usa esse creme. Tá certo? Mulheres com DST devem ser submetidas à citologia mais frequente. Tá certo? E essa frequência, quem vai dizer, falar da conduta é o médico. Ele vai dizer, olha, eu quero que você faça de 6 em 6 meses, eu quero que você faça de ano em ano. Né? Ele é quem vai dizer, e a gente só obedece. Alguns estudos demonstram que nas mulheres com DST, as lesões percussoras são até 5 vezes mais frequentes do que nas mulheres que procuram outros tipos de serviço, especialmente as portadoras de HPV. Então, quem teve já contato com o HPV, quem já teve condiloma, seja mais cautelosa, tá certo? Procure sempre estar fazendo os exames, porque ele reincide, ele reaparece, ele vai estar lá em algum tempo nas fases da sua vida. Se você tiver uma virose, se você tiver uma chikungunya, se você tiver uma zika, se você tiver um coronavírus, tudo que declina o sistema imunológico da mulher, ele reincide, ele vai aparecer. Porque ele fica adormecido dentro do seu corpo e quando você tiver, digamos assim, uma diminuição da defesa do sistema imunológico, ela aflora, ela aparece, as verrugas em algum canto, tá certo? Quando da última coleta tiver sido realizada há mais de 12 meses, proceder à coleta assim que a DST for tratada. Processo inflamatório dificulta a análise do material. Então, assim, não só eu falei de condiloma, mas gonorreia, que mais? Linfogranulomas venéreos, tudo que causa ISTs, que são as infecções, tricomonas, candidíase, gardnerella, tudo isso precisa ser tratado antes. É interessante que na hora que a gente colhe um preventivo desse, eu sei se a mulher está com tricomonas, candidíase ou gardnerella, porque a secreção é diferenciada. Tem secreções que elas são bolhosas, tem secreções que elas são, parece leite coalhado, e tem secreções que elas são líquidas. Então a gente sabe, e pelo menos eu sei que aquilo ali, que ela está com uma dessas 3 infecções. Mas eu não posso medicar, mas às vezes até oriento, eu vou até o médico, às vezes o nosso médico é maravilhoso, eu vou até ele, até falo para ele, eu estou com uma paciente assim, 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 eu fiz um exame nela agora e eu estou notando que ela está com a tricomonas. Aí ele diz, passa lá a receita da medicação peça ali na farmácia para ela levar, já para ela ir tratando, já para ela ir se cuidando. Mulheres com DST, né, continuando, a coleta deve ser feita também nos casos em que a mulher não souber informar o resultado do último exame preventivo. Acontece de não saber o que deu no último preventivo. Mas existe uma estratégia para isso.
É quando, toda vez que uma mulher vem pegar o resultado de um preventivo, você tem que anotar no prontuário da paciente. Ela não pode simplesmente pegar o exame e ir embora. Você tem que pegar o exame dela, tira a sua fichinha, traga para cá, eu anoto e devolvo. Tem que ser dessa forma, certo? Se possível e se for improvável o seu retorno, a oportunidade da coleta não deve ser desperdiçada. Então, se você viu aquele exame, se você viu a vagina e tem um problema, uma DST ali, uma IST, não desperdice a oportunidade, como eu faço. Já vou lá, informo o médico, para o médico medicá-la logo, para que ela não saia sem ser medicada. Demanda espontânea, mulheres que procuram espontaneamente a unidade de saúde para a realização do exame devem ser atendidas, independente da faixa etária. Papa Nicolau, coleta do material, orientações prévias para as mulheres. Não utilizar, então assim, 48 horas antes do exame. Não deve utilizar duchas ou medicamentos, né, vaginais ou exames intravaginais, como a ultrassonografia, tudo isso 48 horas antes. Não pode fazer. E nem pode ter relação sexual, não pode estar menstruada, porque não se faz exame preventivo em mulheres menstruadas, né? Ela precisa ir para o médico, para que o médico passe alguma medicação para suspender aquela menstruação. Um Transamin, um Y, alguma coisa. Porque daquele jeito não dá para colher, infelizmente. Quem está falando? Eu estava procurando. Eu digo, mas será que é uma voz? Bom, essas duchas, geralmente... Isso. Essas duchas, geralmente... Na verdade, as duchas, elas deveriam serem feitas... Quem faz muito duchas são os homossexuais, né? Para fazer limpezas. Mas essas duchas também são feitas para fazer higiene íntima, né? Aliás, muito íntima da mulher. Tem mulheres que utilizam até aqueles sabonetes líquidos dentro da vagina. Aquilo não pode. Acaba com a flora, com a defesa. Mas tem mulheres que fazem isso. Eu digo a você porque eu sei que elas conversam comigo. E elas que acham que aprenderam isso. Mas isso é errado, criatura. Aqueles sabonetes só é para lavar por fora. Porque senão você está acabando com a flora vaginal. Exatamente. E principalmente os que tem cheiro. Então, essas duchas é mais utilizada para fazer essa higienização, essa limpeza, né? E outra coisa, existe até aquelas duchas de banheiro, né, que vocês podem utilizar também, mas é com água, não tem problema nenhum, não, com relação a isso, não. E, na verdade, aquela duchinha que fica do lado lá no banheiro não é para lavar o sanitário, não. É para vocês, mulheres, quando terminar de fazer xixi, passar uma aguinha e enxugar com Homem, na maioria das vezes elas são a base dela é água. É igualzinho o Caipson Gel, a base é água. É bem siliconazinha. Ela é bem flexível, bem flexível. Evitar relações sexuais 48 horas da coleta, isso é horrível, porque os homens parece que não aguentam. Tem mulheres que deixam de ir porque teve relação. E não tem que ir mesmo, não. Já aconteceu de mulheres irem e quando eu abri, só esperma. Eu acho horrível, porque o odor é horrível. É horrível o odor. E assim, eu fico muito bravo quando acontece isso. Não vou mentir para vocês. Fico muito chateado. Oi? Sim. Sim, isso é uma deselegância muito grande. Eu acho isso. E a gente avisa, tem toda uma orientação. Mas aí ela já aconteceu de vir, uma, duas, não, várias já aconteceu de vir. E elas são, realmente eu tive, mas aí eu achei que dava tempo, 20, ia sair, não sei o quê. E quando a gente coloca, é um cheiro desagradável. Não usar anticoncepcionais locais, né? Anel vaginal, espermicida. Não realizar o exame no período de sangramento menstrual, né? Porque se for sangue para a amostra, vai dizer presença de sangue na amostra. Ou insuficiente, 75%. Material necessário, pessoal. Mesa ginecológica, que é aquela mesa que vocês já conhecem, né? Eu sempre costumo dizer às minhas pacientes, a senhora vai deitar aqui, certo? Eu comprei um cabidezinho que eu coloco lá o cabide para elas colocarem a roupa delas lá de penduradas, porque elas estavam
Quando eu cheguei para trabalhar, eles botavam no chão, às vezes. Eu nunca permitia isso. Ficava louco. Pronto, tem um cabide. Mas lá o meu tem um cabidezinho que eu botei, um coraçãozinho, aqueles que a gente prega na parede e fica lá, tem um adesivozinho, a gente já bota lá e deixa lá, tem lá. Aí eu digo, olha, bota sua calcinha, a gente também, na hora daqui, vai orientar para vir ou de saia ou de vestido, para facilitar a retirada da roupa. Aí eu peço para ela colocar, eu protejo com lençol, aí ela tira, pronto, agora se enrole com lençol e suba aqui. A mesa ginecológica está lá, a gente explica a ela, se você for dizer a ela que ela vai ficar em posição ginecológica, ela não vai saber. Então a gente tem que falar mesmo o adágio popular, o verbo, você vai ficar reganhada. Essa é a palavra, né? Tem que dizer isso, porque às vezes a senhora vai ficar em posição ginecológica. O que é isso, meu filho? Reganhada. Não é feio dizer isso, tá certo? Vamos lá. Escada para subir, que a gente chama de estrado. Aquilo ali na enfermagem a gente chama de estrada, aquela escadinha. Não é escada, não, é estrado. Mesa auxiliar, porque a gente precisa colocar o material. Lá o meu eu coloco em cima de uma pia de mármore que eu tenho, né? Uma pedra de mármore. Foco de luz. Interessante que um rapaz de Mossoró, acho que é Pascoal o nome dele, ele descobriu que a luz de LED é melhor do que a luz normal para a coleta do preventivo. Eu estou até para ver o projeto dele, eu queria dar uma lida nesse negócio que ele fez. É um rapaz que estudou lá em Mossoró, na mesma universidade que eu. E ele descobriu, tem um trabalho de doutorado em cima da luz de LED na coleta do preventivo. E eu não sei o porquê, eu estou doido para descobrir o que é isso. Eu estou aperreado. Local para troca, né, de roupa, aquele localzinho. Avental a gente não tem, a gente enrola o paciente mesmo no lençol. O correto, pessoal, é que cada paciente tenha seu lençol. Mas não acontece. Não. Pois é, não. Exatamente. Exatamente, mas não acontece. Infelizmente, a gente não tem lençol suficiente para a gente fazer isso. A gente tem a quantidade de lençol. Nós temos 2 macas lá no PSF. E toda semana vem 5 lençóis limpos, que corresponde ao quê? 5 dias na semana. Por dia. Infelizmente. Infelizmente, pessoal. E, na verdade, era para ter aquele papelzinho, você desenrola, lá, deita, tirou, jogou fora. Eu tenho muito cuidado, né? Tenho. Vamos lá. Cesto de lixo, né? Pra gente jogando o material já com um saquinho, né? 9 horas. Daqui a pouco eu termino, tenho um calma. Espéculo vaginal, né? E o espéculo vaginal tem PMG. E aí você... Como é que a gente sabe qual é o PMG para usar ali? Tem espéculo PMG. Não. Então eu vejo o tamanho da vagina, eu tenho uma base mais ou menos, e pego o espéculo que eu tenho uma base mais ou menos. Mas tem PMG. Eu utilizo muito, hoje numa senhora, era um pouco avantajada, né? Aí eu usei um G. Fazia muito tempo que eu não usava um G, aí tive que usar um G nela, né? Porque não adianta colocar um P, porque às vezes os tecidos encobrem o espéculo P. E sendo um espéculo G para ela, ficou assim na medida. Deu tudo certo. Oi. O espéculo. Só foi devido à passagem, eu já ouvi falar muito sobre isso. Mulher que não tem filho normal, não se espera. É como eu disse a você, isso é muito relativo. Quando a mulher deita, eu vejo a vagina dela. Eu peço licença, como eu já falei para vocês que estiveram lá comigo, vocês vão ver que toda vez que eu toco numa vagina, eu peço licença. Olha, eu vou tocar na tua vagina. A mulher está tão tensa, se você não falar isso, quando você toca, ela tem um susto. De tão tensa que ela está. Então eu peço licença. Dê licença que eu vou tocar na sua vagina. Mas está certo. Então eu toco e vejo o tamanho. Eu vejo por fora e também vejo o tamanho do orifício. Aí eu pego o espéculo e realmente conduz aquilo ali. Com relação às mulheres parideiras e mulheres que tiveram cesáreas e mulheres que tiveram normal, existe sim, porque a passagem de uma criança, né, tem a questão da epísio, que é a episiotomia e episiorrafia, né, que dá aquele corte na lateral, que também dá enlarguece mais um pouco, né, também. Tem isso também.
Lâmina de vidro, né, com a extremidade fosca, para a gente colocar as iniciais, o número da lâmina e o PSF, vocês vão ver lá que a gente escreve, e também a colega vai ensinar aqui a vocês. Espátula de Aires, que é a de madeirazinha, né? Escova endocervical, luvas de procedimento, a cada paciente tem que ser uma luva, realmente. Essa pinça de Xeron a gente não utiliza não, tá certo? Não vou mentir para vocês. Ou similar para a limpeza do colo. Eu disse a vocês como é que eu faço para limpar o colo. Pega a escovinha, faça um cotonete bem grande e faça a limpeza. Essa pinça de Xeron não tem. Não vou mentir. Não posso nem mentir, que vocês vão para lá, vocês vão ver. Solução fixadora, né? De preferência para álcool a 96%. O álcool a 96% ele gruda, ele fixa. E o álcool a 70% ele mata. Então a gente precisa de um álcool que conserve. Então 96, absoluto. Então esse, quando você coloca no tubetozinho, nos tubetes, como queiram falar, como queiram dizer, quando você coloca a lâmina ali dentro, eu acho que não sei, acho que é uns 5 a 15 minutos, não lembro. É bem rapidinho para ele grudar. Né? Eu acho que tem até aqui explicando bem direitinho. E aquele negócio que explica. Ah, minha filha, aquilo ali é para rico. Pois você é rica. Brincadeira. Aquilo ali, o Ministério da Saúde passou um bom tempo mandando. Como a coisa ficou cara, eles pararam de mandar. Agora é o álcool 96. Porque o spray era assim, o spray não precisa do álcool. Porque você pega a lâmina aqui e faz assim, ó, aí coloca ela dentro do dispositivozinho e fecha. Identifica e coloca lá de lado. E a lâmina e o álcool 70, você coloca 3 lâminas em um recipiente só. Não, passa não, porque como eu disse a vocês, quando vocês colocam o álcool, fixa, não tem. Você pode até pegar e fazer assim, ó. Ele não gruda solta de jeito nenhum. Não tem perigo não. Solução fixadora, né, de preferência para álcool a 96%, lápis grafite, né, para a gente escrever lá na parte fosca da lâmina. Gás e porta-lâmina, formulários, etiquetas. As etiquetas não existem, gente. As etiquetas é esparadrapo mesmo, que a gente vai lá e coloca a identificação, tá bom? Para vocês não acharem que não existe nada, mas infelizmente a coisa funciona dessa forma. Pessoal, eu queria saber se o pessoal de casa está ouvindo direitinho ou já estão dormindo, desprezaram o celular e já estão dormindo. Não, tá dando pra ouvir. Vixe, Maria, calma. Tá tudo bem? Tá dando para entender? Tá, Tá sim. sim. Oh, coisa boa. Eu amo vocês também, viu? Vamos lá. Pessoal, tá aqui o espéculo vaginal, né? Esse é um espéculo vaginal. A espátula de Ares é a escovinha, tá certo? Então, essa aqui, você observe que ela tem uma partezinha boleada maior, né? Essa é a parte que a gente coloca na entrada do colo e gira 360 graus, tá certo? Etapas da coleta. Preenchimento dos dados da cliente no formulário de requisição do exame. Já tem um formulário específico para aquilo ali. Todo PSF tem um. Preparação da lâmina, identificação com as iniciais da mulher, o número de registro, a lápis grafite e limpeza da lâmina. Geralmente eu gosto de passar uma gazezinha antes. Passa assim uma gazezinha, porque a gente fica mexendo, né? Às vezes fica até as digitais da gente lá. Eu passo um pouquinho assim, vou lá e faço a coleta. Identificação do porta-lâminas, a gente coloca o nome do PSF no porta-lâmina, que o porta-lâmina é o tubetezinho que a gente chama, o tubito. Que a gente coloca esse paradazinho com o nome do PSF, os números das lâminas, que ali vão 3 lâminas, existe uma sequência, o meu nome e a data. A gente tem que fazer assim. Orientação para que a mulher esvazie a bexiga, né? Antes de vestir o avental, na verdade, lá fora, elas já são orientadas para isso, né? Está com vontade de mijar, está com vontade de urinar, vá logo no banheiro, na volta a gente faz a coleta. Porque você corre o risco de colocar e a mulher se prender, porque na hora que a gente coloca o espéculo, algumas mulheres suspendem os quadris, porque estão muito tensas. A gente pede que relaxe, respire fundo. Se você está com dificuldade de encontrar o colo, qual é a técnica de encontrar um colo invertido? Um colo invertido é difícil de encontrar. No lugar do colo estar para cá, ele está invertido. Você não consegue. Existem algumas técnicas. Tussa.
Você imprensa essa região pélvica dela, pede para ela tossir, né? Existem algumas técnicas que a gente faz com a paciente para a gente encontrar o colo. Tem algumas pessoas que têm dificuldade, sim, de mostrar o colo. Tá certo? Colocação da mulher em posição ginecológica, né? Arreganhada, como a gente fala, não é errado dizer isso. O mais confortável possível, cobrindo com lençol. Eu protejo a mulher, porque assim, quando você puxa o lençol para cima das pernas dela, dá a conotação a ela de que ela está o quê? Protegida. Ela está ali, que ninguém está vendo nada dela, só eu. Então é importante que a gente cubra as perninhas dela, tá certo? Posicionamento do foco de luz, a gente coloca lá, ele é flexível, a gente coloca para onde a gente quer. O responsável pela coleta deve proceder à lavagem das mãos, colocar as luvas de procedimento em ambas as mãos. Né? Observação dos órgãos genitais externos e regiões perianal e perianal, né? Perineal e perianal. Por quê? Porque na hora que ela abre as pernas, você consegue ter uma imagem de como às vezes pode estar presente ali uma patologia, ela nem sabe que está. Você pode apalpar, pedir licença ali, apalpar os grandes e pequenos lábios, porque você pode encontrar algum nódulo ali, né? Então eu gosto também, às vezes, até de passar um pouquinho de que está até faltando, de glicerina, e fazer esse movimento assim, de um lado e do outro, depois eu limpo com a gaze, porque a gente pode encontrar alguma, né? Pode fazer isso, não tem problema nenhum. Continuando. Colocação do espéculo vaginal, pedir licença para tocar, dizer que já vai introduzindo. Não usar lubrificantes, em casos especiais pode ser umedecido com solução salina. Lembre-se que eu falei para vocês, eu uso, mas às vezes eu uso, quando tinha, né? Hoje não tem mais não. Mas eu gosto de pegar uma gazezinha aí, dar uma limpada, porque fica muito escorregadio, certo? Observação da vagina, tá certo? E do colo do útero. Se houver secreção, limpeza delicada com gás. Já expliquei isso a vocês. Se tem secreção, a gente limpa antes de fazer a coleta. Realizar a coleta de ectocervix, né, com a espátula Diares, fazendo uma rotação de 360 graus em torno do orifício externo do colo, para que toda a superfície seja raspada. Então, o importante não é a secreção, é a raspagem do colo. São as células que vão vir ali, tá certo? Então, se alguém colher secreção, não vai servir de muita coisa, não. Para que toda a superfície seja raspada e esteja representada na lâmina. Estender o material de maneira uniforme, né, dispondo no sentido transversal, na metade superior da lâmina, próximo à região fosca. Então, tanto vocês podem fazer nesse sentido. O pessoal de casa não sei se vai conseguir ver, mas eu acho que não. Mas a lâmina, ela tem uma partezinha fosca, onde você escreve aqui as iniciais da pessoa, né? Aqui coloca o número da lâmina, 256, e o nome do PSF. Aí você pode fazer, quando você colher com a espátula Diares, vocês podem passar a espátula nesse sentido, desse lado até a metade, e com a escovinha passar nesse outro sentido. Como também vocês podem fazer esse movimento na metade da lâmina, com a retirada do material da ectocervix e da endocervix nesse outro sentido aqui da lâmina. Tá certo? Então, tanto faz. O importante é que vá materiais da endo e da ecto. Tá certo? Recapitulando, ectocervix é a parte de fora do colo. A gente utiliza a espátula. Endocervix é dentro. A gente utiliza aí escovinha. Ok? Isso aqui é só mostrando a vocês, né, confecção do esfregaço. Aqui é um colo de útero, né, o colo do útero. Observe que ele colocou a espátula, né, e dá um giro de 360 graus, porque ele pega todas as partes. Se tiver alguma alteração celular, vai vir para a lâmina. Etapas da coleta continuando, realizar a coleta de endocervix com a escovinha endocervical, introduzir a escovinha e fazer movimento giratório de 360 graus, né? Percorrendo todo o contorno do orifício cervical. Colocar o material retirado na metade inferior da lâmina no sentido longitudinal.
O esfregaço deve ser fino e uniforme. Então não pode, por exemplo, você pegar a espátula e fazer 2 vezes em cima, porque você vai achatar as células. Você vai sobrepor as células. Então é você pegar uniformemente. Você colocou aqui, fez isso, pronto, jogue fora. Pegou a escovinha, na escovinha eu saio girando a escovinha na lâmina todinha, jogo fora. Não é para passar 2 vezes não, porque você vai sobrepor as células. Acontece de ter pouco material, e às vezes eu repito. Quando eu vejo que ficou pouco material, eu repito, não vou mentir. Aqui a escovinha mostrando, né, introduz dentro do colo e gira, mostrando como é que é colocado lá na lâmina. Fixar imediatamente o material em álcool a 96% ou spray, se tiver, né? O frasco deve ter uma quantidade de álcool suficiente para cobrir completamente o esfregaço. Então, o álcool não pode cobrir a parte da lâmina, da parte fosca, tá certo? É para cobrir só da parte para baixo, onde foi colocado o esfregaço, ok? O frasco deve ter uma quantidade, certo, ok? Fechar cuidadosamente o frasco, né, o porta-lâmina, por quê? Para não haver vazamento. Então, a gente passa um esparadrapo, tá certo? Para ficar bem consistente, para ficar bem fixo, para que no transporte não haja vazamento do álcool, porque se vazar, resseca e aí não presta para nada. E ter cuidado para não quebrar as lâminas, né, também. Tem isso também. Isso aqui é o porta, que eu falei, o porta-lâmina, que eu falei para vocês, né? As lâminas que a gente fez a coleta, a gente coloca dentro e identifica cada frasco, com os números da lâmina que ali está, tá certo? A gente fecha, lacra ele e manda para análise. Retirar o espéculo delicadamente, de preferência que não feche ele totalmente para você não pinçar a vagina da mulher, e quando você puxar, acabar prejudicando a vagina da mulher e sangrar. Então, a gente não faz isso. Solicitar que a mulher troque de roupa, né, quando ela se levantar. Eu lembro muito bem que quando eu fiz a minha primeira coleta, aconteceu de eu esquecer o espéculo uma vez. Isso em 2009. E a mulher se levantou e não sentiu nada. Foi. Eu fechei, mas não tirei. Aí eu achei estranho. E ela disse que também, eu estou sentindo um negócio aqui. Aí quando eu fui lá, eu digo, ai, criatura, me perdoe. Você sabe que estagiário sofre. Você sabe que a gente sofre. Aí eu pedi para ela subir e retirei o espéculo. Pedi mil perdão a ela, porque era uma pessoa bem tranquila. Foi assim que eu terminei a faculdade, né? Estava com poucos meses. Muito nervoso. Pegava logo uma sala de coleta de preventivo com 18 mulheres esperando. Aí fiquei bastante nervoso, mas fui aprendendo com o tempo, graças a Deus. Tudo deu certo. Tudo dá certo. É só a gente querer. Retirar as luvas, né, e lavar as mãos, registrar num formulário de requisição os achados positivos do exame que você viu. Eu acho muito importante dizer para vocês os tipos de colo. Eu acho que não vai dar mais tempo, né, já é 9h15, mas depois, na próxima aula, eu quero mostrar a vocês os tipos de colo. É muito importante. Os tipos de leucorreia, que são os corrimentos que vocês vão encontrar. E é bom porque quando vocês estiverem no estágio, vocês saberem disso, porque vocês podem questionar com as preceptoras de vocês, né? Esse corrimento amarelado, é assim, 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 deve ser uma gardnerella, deve ser uma candidíase, deve ser... E aí vai. Informar sobre a data do retorno, né? Enfatizar a importância da verificação do resultado, que às vezes elas não estão nem aí, né? O álcool a 96% é considerado mundialmente como a melhor fixação para o esfregaço citológico. O tempo mínimo para a fixação é de 15 minutos. Eu disse, entre 5 e 15 minutos, fixa bem rápido. Depois que fixar, tchau. Existem algumas dúvidas comuns, tá certo, sobre o Papa Nicolau. Qual é o ideal? Coleta dupla ou coleta tripla? Não vou me deter a isso, eu coloquei só para tirar a dúvida. A coleta da gente é a dupla. É da Ectoceres e da Endoceres. Tá certo? Ok? Não vamos se deter na tripla, porque aí a gente confunde e também não é nossa realidade. Então é só endo e ecto. Ok? Vamos seguir. O material deve ser distinto em 1 ou 2 lâminas. A recomendação atual é que a lâmina única, porque reduz-se o tempo de coloração e de leitura do material, sem prejuízo da qualidade do resultado. O que é isso? Eu disse a vocês que a gente coloca
da endocebse de um lado e da ectocebse do outro, no passado não era assim. Para cada coleta era uma lâmina. Pegava aqui e fazia uma lâmina para endocebse e fazia uma lâmina para ectocebse. E agora não precisa mais. Até poupa até dinheiro e também a solução de coloração de lâmina. Ver e tratar. Recomenda-se para os locais onde não há a infraestrutura para diagnósticos e segmento dos casos de citologia alterada. Já falei para vocês, se eu vejo que tem alguma coisa alterada, eu não tenho como tratar, eu peço para que o médico, eu vou lá e diga a ele. E ele, super legal, trata sem nenhum problema. Consiste na inspeção do colo após a aplicação do ácido. Sim, e essa realidade aqui é o teste de Chile. Não é a realidade de Açu, eu acredito que não seja da cidade de vocês. A única cidade por aqui por perto que faz o teste de Chile com iodo é Mossoró, que eu fiz estágio lá, tá certo? E como é que é feito isso? A gente pega o iodo, mela o colo do útero com o iodo e a gente vê o iodo pega nos cantos e outros não. Esses outros cantos que ele não pegou é porque tem algum tipo de alteração aí. Qual é o risco de fazer um teste desse com iodo? Porque às vezes a maioria das mulheres são alérgicas e apresenta alergia na hora. Por isso que a gente não corre o risco. Mas a Prefeitura de Mossoró trabalha com teste de Chile. Certo? Diagnóstico da infecção pelo HPV de alto risco através de captura híbrida. Também, gente, por favor. Indicado nos casos de citologia com diagnóstico, né, de ascos e agos, né, lesões de baixo grau como controle terapêutico e como forma de identificação de risco para o câncer de colo de útero. Isso aí está mais ligado para o pessoal de laboratório, certo? Lá onde vai ser feita a confecção das lâminas. Citologia em meio líquido, coloquei isso aqui só para vocês saberem que vocês viram. O material é coletado com uma escova especial e imediatamente inserido em um tubo com meio líquido e conserva a morfologia das células. A gente coloca lá, mexe, tá certo? E ele vai dar o resultado. Pode ficar armazenado até por 6 meses, tempo que for preciso, né? Até porque depois de 6 meses, se não for feito, armaria. No laboratório, após processo de homogeneização, confecciona-se uma lâmina com distribuição celular homogênea, que posteriormente será submetida à coloração de Papa Nicolau. O bom, eu não acho bom, na verdade. Você faz uma coleta dessa e você passa 6 meses, pode ser 6 meses para salvar a vida de uma mulher dessa. Eu coloquei somente para vocês saberem que existe. O método de rastreio eletrônico, né? Esse aqui é mais interessante ainda. Sensor colocado no colo, semelhante a um transdutor, né? De ultrassonografia transvaginal, capta as informações e transmite para o aparelho com um microprocessador. Detecta lesões percussões. Não é a nossa realidade. Mas que havia. Hein? Eu acho que não deixa de ser um rastreio. Esse é um rastreio feito por pessoas, e esse aqui é um rastreio feito pelo equipamento, né? A diferença é tudo rastreio. São 2 tipos de rastreio. O rastreio feito por um equipamento e o rastreio feito por gente. Ok, pessoal? Pessoal, tem também... A hora está um pouco avançada, já é 9h20, mas eu acho que dá tempo a gente ver, deixa a gente ver a de câncer de colo a de mama, é bem poucos slides, é bem rapidinho. Tira aí, por favor. Pessoal de casa, eu vou passar aqui uma apostila de mama. Calma. Pessoal de casa, dá para ver já o de mama? Dá, pessoal? Não. Não. Dá? Ok. Pois vamos lá. Pessoal, vou falar um pouco para vocês sobre o câncer de mama. Ainda não, professor. Dá não, amor? Só um momentinho, tá certo? Realmente tá não.
E agora, meninas, dá para ver? Agora dá. Pronto, é bem rapidinho, tá certo? Vamos lá. Pessoal, as principais causas, tá certo? Do aparecimento do câncer de mama, né, de nódulos mamários, a principal causa de morte, né, por câncer de mulheres, a principal causa de incidência de câncer na população feminina, então, é uma incidência muito alta com relação a isso. Isso causa na mulher uns efeitos psicológicos muito fortes, porque a gente fala de mutilação, mas é retirada parte do seu corpo, é como se também você retirasse uma perna, um braço ou um olho. Imagine você tirar os seus seios, que para a mulher é uma coisa muito, uma coisa não, é uma parte do corpo muito importante, porque amamentou seus filhos, criou seus filhos através daquilo ali, né? A gente não pode ver a mama não só por uma questão sexual, mas a gente vê a mama como uma questão materna, uma coisa de mãe. Então é muito importante a questão mamária, né? A questão da mama da mulher. Fatores de risco, a idade crescente, a gente sabe quanto mais velho, mas isso também não quer dizer que meninas, você vá num hospital desse de câncer, você vai encontrar meninas bem jovens também com câncer, certo? É só o que você vê. E isso muito está ligado à questão da nossa alimentação. Histórico pessoal familiar de câncer de mama, então é sempre bom ver a questão das heranças herdadas de nossas mães, tá certo? Menarca precoce, então quanto mais cedo menstruar, existe uma linha de pesquisa que diz quanto mais cedo menstruar, mais cedo você vai menopausar. Eu não acredito muito nisso, eu acho isso muito relativo, tá certo? Nuliparidade, né, não ter parido, gravidez após os 30 anos, menopausa tardia, menopausas bem cedo, né, mulheres com 40, 50 anos já, muito mais cedo menopausando. Minha mãe disse que menopausou com 60 e poucos anos. Demorou muito, mas na época, a alimentação da época é totalmente diferente da agora, né? Então, por aí você tira. Minha mãe só comia rapadura, coalhada, então por aí você tira. Como a alimentação era diferente. Minha mãe me teve com 44 anos. Minha mãe também me teve com 44 anos, minha mãe disse. A idade que eu estou hoje. História de doença proliferativa, né, benigna da mama, pode começar benigna e, se não tratada, pode se transformar numa maligna. Obesidade, terapia de reposição hormonal sem sucesso, né? Se você está sentindo que está chegando no climatério, está sentindo aquele calor, aquele fogo, procurar fazer exames hormonais e tratar, porque às vezes pode ter algum problema. Ingestão de álcool, né? E álcool, fumo, outros tipos de drogas. Eu trouxe isso aqui, são os 12 sinais do câncer de mama, só para vocês verem. Se vocês observarem aqui embaixo vocês têm todos os indicativos. Isso aqui são laranjas, e as laranjas, elas nos remetem muito à questão mamária, é muito parecido com a mama. Então, lá na laranja 1, existe um endurecimento, né? Observe que tem uma parte rocheada, aquela parte lilás ali, aquela parte endurecida. Isso são sinais que você tem que observar na sua mama. No 2, existem nódulos, né? Existe um nódulo aqui, ó. Vocês estão vendo que está um negocinho mais crescido, né? 3, existem algumas erosões aqui no 3, ó, erosões. Vocês estão vendo umas pintinhas, ok? Vermelhidão ou quente, né? A parte ficou hiperemiada, né? Vermelha. Estranho fluidos, vocês estão vendo que tem um fluidozinho, uma secreçãozinha saindo da mama. Oculto fixos, você vê que tem, mas tem uma partezinha esbranquiçada, como se estivesse quase oculta, quase que vocês não estão vendo, mas acho que vocês estão dando para ver. Uma parte branquinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Ok? Vamos continuar. Crescente veia, né? Vocês veem crescente veia. Não, pessoal, tem esse e tem esse aqui, perdão. Tem esse que ele é aparente, não aparente, e tem esse que ele é aparente. E dá para você ver, ó. Vocês estão vendo aqui? Dá para ver. Esse aqui não dá nem para ver, não é muito aparente. É como se fosse esbranquiçadozinho. Mas esse aqui já é aparente sim. Tá certo? Vamos continuar. Visível fixo, tá aqui. Visível oculto. Crescente veia, né? Vocês observam que tem umas veias que ficam bem aparentes, né? No local. Eu só acho que isso aqui, se eu tocar, vai passar. Mas pode tocar, é uma TV, não é o que a gente tinha antes, não.
Mamilo retração, né? Mamilo retraído com retração. No lugar do mamilo ser para fora, o mamilo é para dentro, ok? Assimetria, né? Não seria dois mamilos, mas existem mamas que elas são maiores do que as outras. Mas não se apeguem a isso, porque mulheres que dão de mamar e que dão muito do lado de uma mama, a outra mama fica menor. Não sei se vocês já perceberam isso, mas tem mulheres que têm mamas maiores que outras devido à amamentação. Ok? Mas é bom ter esse cuidado. Não, a amamentação é uma das que vocês podem confundir. Mas se ela é uma jovem e está com uma maior do que a outra, seria importante um mastologista. Pronto. Não, mas tenha calma. Não cresceu ainda não. Deixe tomar uma forma. Eu acho muito cedo para isso. Essa parte de orientação com relação a isso, eu não sei dar a você, não. Eu só acho muito cedo. Eu acho muito cedo. É 11, né? 11 anos, eu acho muito cedo. É uma exposição muito grande, né? Laranja da pele, né? Laranja da pele que eu estou falando é essa parte mais escurecida da laranja. Assim, mais amarelada, mais laranjada, como a gente fala. Essa partezinha aqui, tá certo? E também formas e mudanças. Observe que ela tem como se fosse, quando ela estivesse desconcertada, né? Tivesse aparecendo vários nódulos em vários cantos. Então, a laranja, ela transmite muito isso para a gente, né? O autoexame das mamas, pessoal, você pode fazer ele, tá certo? De preferência, o autoexame das mamas tem que ser feito de frente para um espelho, tá bom? E 5 dias após a menstruação ir embora. Por que 5 dias, Rômulo? Porque aí você não vai estar com as mamas tão, o quê? Doloridas, inchadas. Então, 5 dias após a menstruação ir embora, você pode fazer. Rômulo, eu não menstruo mais, eu sou esterectomizado, então já sou uma idosa, estou menopausada. Você escolhe um dia do mês para fazer esse autoexame. Você vai para dentro de um quarto, para dentro de um banheiro, de frente a um espelho, pega a tua mão, coloca aqui na nuca. Quando você coloca na nuca, quando você coloca na cabeça, não, mas quando você coloca na nuca, você estica o músculo axilar, mamário. Então, existe um quadrante, que seria esse quadrante aqui, ó, e você vai ter que trabalhar ele todinho. Com os dedos, com a mama toda ensaboada, você vai pegar esses 2 dedinhos, vai fazer movimento circulatório em cima do bico da mama, em cima do mamilo. E você vai criar uma espiral. Você sabe o que é uma espiral, né? Começa e vai crescendo do mesmo jeito. Eu tocando, isso eu com a mama ensaboada. Por que a mama ensaboada? Isso. A facilidade de encontrar alguma alteração, algum nódulo, porque a mama vai estar ensaboada e vai deslizar melhor. Então, você fez a mama por completo todinha, parou aqui embaixo da axila, empurra os dedos para baixo da axila, fazendo esse movimento aqui. Por que esse movimento? Porque os nódulos e os cistos mamários não só estão aparecendo na mama, eles podem também aparecer na região axilar. Por isso que tem pessoas que precisam fazer o quê? Esvaziamento axilar. Tem pessoas que precisam esvaziar as axilas também. Terminou, baixou o braço, segura a mama e espreme. E observa se saiu algum tipo de secreção. Tá certo? Romulo, eu estou dando de mamar. Não é o período para espremer. Vai sair leite. Tá certo? Matéria. Fez de um lado, fez do outro, não deu nada. No mês seguinte, repete do mesmo jeito. Tá certo? Essa história, às vezes vai fazer um preventivo, aí a mulher diz, eu queria que você fizesse um exame das mamas em mim. Eu não gosto. Eu acho melhor você se tocar. Você vê, tá certo? Que você tem uma alteração de frente para o espelho. Fica até mais fácil do que eu tocar você. Porque quando você se toca todo dia, você se conhece. Diferente de eu tocar você. Tá certo? Isso aqui é só, né? Mostrando na questão da mamografia. Eu já expliquei a questão do autoexame das mamas. Vocês sabem que tem que fazer mamografia mesmo. A gente sabe que existe um déficit muito alto com relação à mamografia, porque a gente, uma cidade do tamanho que é a Sul, com 60 mil habitantes, não tem um mamógrafo público para atender, é muito complicado. É muito difícil. Esse aqui, pessoal, são os tipos de tumores que vocês podem encontrar.
Eu queria que vocês observassem que os nódulos e os tumores mamários, quanto mais próximo do mamilo, mais violentos eles são. Então, eu queria que vocês vissem lá. Cirurgia conservadora da mama. Conservadora é para conservar a mama, para que a mama não haja uma mastectomia, não haja retirada da mama. Então, tumor, olha a área do tumor lá. Então, a área de incisão vai ser essa área vermelha. Então, vai tirar só daquele local. Observe que o tumor, ele desce mais um pouquinho para próximo do mamilo. Então, a incisão, tá certo, vai ser ampla, como se fosse um olho, o formato de um olho. Porque fica mais fácil também até de fechar e ficar uma cicatriz bem feita, né? Quadrantectomia. Observe que o quadrante, ele está bem maior, mas observe que ele está bem mais próximo do mamilo. E a mastectomia, que seria a retirada total da mama, quando o tumor está mais próximo do mamilo, tem que ser retirado toda a mão e às vezes até esvaziada a axila. Observe que o quadrante ele vai até mais lá em cima, né? Até mais próximo da região axilar. Câncer de mama, prevenção, mamografia, autoexame das mamas e aí vai. Dieta balanceada, evitar a questão da obesidade, que é muito importante. Praticar exercício físico, abstinência do álcool, então retire o álcool de uma vez da sua vida. Evitar a exposição à radiação antes dos 35 anos. Essa questão de estar todo mês, gente com hipocondríaca, pessoas hipocondríacas, todo mês quer fazer um raio-x, todo mês quer fazer uma transvaginal, todo mês quer fazer uma ultra, arranja todo tipo de doença do mundo e a exposição, e pega exposição, e pega exposição. Então, assim, evitem estar se expondo principalmente aos raio-x, tá certo? Ok? Ok, pessoal, tchau, viu? Um abraço, até segunda, Deus quiser. Boa noite. Boa noite, um cheiro em vocês de casa. Boa noite. Nem sei, só se eu olhar.